Oi, Fábio, Adriano, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha nessa reunião da Comissão de Educação aqui do Senado, que ocorreu na manhã desta terça-feira, né, mostrou que os senadores de oposição continuam buscando, né, maneiras, o chamado plano B, de ouvir os envolvidos nas possíveis irregularidades do Ministério da Educação e também no Fundo de Desenvolvimento da Educação, que é o tema que é tratado, né, na Comissão de Educação do Senado. Enquanto o requerimento de criação para a CPI da pandemia não é votado, né, não é instalado, a gente lembra que teve três senadores retiraram as assinaturas do requerimento de instalação, e aí não chegou no número necessário para que essa CPI fosse instalada. Os parlamentares usam a comissão, justamente a Comissão de Educação, para ouvir novos depoimentos. Isso porque ela é uma comissão permanente no Senado, né, e está em pleno funcionamento. Então, esse é o plano B dos senadores para tentar avançar nessas investigações. Nessa terça-feira, inclusive, foi aprovado o requerimento para comparecimento de 8 pessoas para novos depoimentos. Entre elas estão 2 nomes do FNDE, o diretor de Ações Educacionais, Garinhan Amarante Pinto, e o diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, Gabriel Vilar. Quem é o autor desse requerimento da instalação da CPI é o senador Randolfo Rodrigues, que insiste na necessidade, né, da criação dessa comissão parlamentar de inquérito devido às denúncias de corrupção que foram registradas no Ministério da Educação. E segundo ele, os trabalhos da Comissão de Educação têm limites, mas ele admitiu também que não integraria uma possível CPI caso os governistas assinassem o requerimento de instalação. É um trechinho que a gente vai ouvir novamente agora. Podermos, dentro dos limites dessa Comissão de Educação, repito, essa Comissão de Educação não é uma comissão de investigação, né? Portanto, tem limites do que pode fazer, mas é tarefa constitucional desta Comissão de Educação buscar esclarecer este esquema absurdo e tenebroso de corrupção que se estabeleceu no âmbito do Ministério da Educação. Pois é, essa fala ocorreu depois que os senadores governistas, né, tentaram que a oposição afirmarem, né, que a oposição está querendo usar a CPI do MEC para um possível palanque eleitoral, já que a gente tem eleições em outubro. Os parlamentares de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, como foi o caso de Carlos Portinho, buscaram sem sucesso transformar o requerimento em um pedido de informação para que não fosse necessário o comparecimento dessas pessoas que eu falei anteriormente. É um outro trechinho que a gente vai ouvir agora. Mas a razão que está no requerimento não fala de ônibus, não fala de pastor, ele quer saber, como ele mesmo colocou, sinais aparentes de riqueza. Por que um servidor comprou um carro? A gente pode se chamar aqui, imagino que os servidores compram carro todo dia, né? Em algum lugar do país. Então a gente pode chamar qualquer um por isso. Ainda que seja, ele precisa vir aqui para dizer por que comprou um carro. Pois é, como se trata de um convite, né, essas pessoas que eu citei anteriormente podem declinar e não comparecer à Comissão de Educação. Mas lembrando também que a Comissão de Educação só pode ouvir mesmo, né, convocar mesmo o ministro de Estado, no caso é o ministro Vitor Godoy, que assumiu o lugar de Milton Ribeiro, né, que Milton Ribeiro, por causa dessa crise, acabou saindo do cargo de ministro da Educação. Então, só pode ser convocado mesmo o ministro Vitor Godoy, mas isso ainda não há uma data, né, estabelecida para que isso aconteça. A expectativa mesmo é que Vitor Godoy seja ouvido no mês que vem. Agora, Márcio, como os próprios parlamentares comentaram, o poder de uma comissão de educação é muito diferente do poder de uma CPI de investigar, de convocar, e a repercussão, a simbologia política, não só o poder de fato estabelecido pela lei, mas a simbologia política de uma CPI e de depoimentos que vão acontecer na comissão em paralelo a uma eleição. É outra força e representa outra coisa, né? Pois é, Adriana, a gente lembra também, por exemplo, a situação da CPI da pandemia no ano passado, né, o impacto que ela teve durante todo o ano, né, de 2021, exatamente por ser uma CPI. As pessoas que eram convocadas, elas precisavam comparecer e prestar esclarecimentos sobre o que os senadores estavam perguntando. No caso da Comissão de Educação, por exemplo, como a gente já falou, os convidados podem não comparecer, podem alegar qualquer motivo para não comparecer, e também a comissão não pode indiciar, enfim, não pode ter uma coisa mais concreta em relação
em comparação com a CPI, se fosse uma comissão parlamentar de inquérito. Só que é um caso que a gente está vendo que teve muita repercussão. A base aliada do presidente Jair Bolsonaro trabalhou aqui exatamente para evitar a instalação dessa comissão. Então, por isso que os parlamentares, principalmente da oposição, eles tentam continuar os trabalhos, continuar os esclarecimentos através da Comissão de Educação, exatamente para que esses fatos sejam esclarecidos. A gente continua acompanhando também, porque a gente vê o trabalho dos parlamentares da oposição, porque eles continuam buscando as assinaturas para que a CPI do MEC seja instalada. Lembrando, foram 3 senadores que tiraram a assinatura do requerimento de instalação e agora precisa de outros 3 diferentes, né, desses que tiraram a assinatura desse requerimento, exatamente para a CPI ser instalada. É esperar para ver.